Olá pessoal, estamos iniciando uma aula de geografia e nessa aula falaremos sobre a teoria da deriva continental. Quando nós falamos em deriva, estamos falando em deslocamento, movimento, algo que se altera ou está em variação, e nesse caso trata-se da movimentação dos blocos continentais. E no que consiste a teoria da deriva continental? Ela vai tratar da mobilidade dos continentes, né, defender a ideia de que os continentes se movimentam aos poucos e que no passado blocos continentais estiveram unidos formando um supercontinente e os continentes se moveriam porque são menos densos do que a crosta oceânica. Quem formulou essa teoria foi Alfred Wegener, né? Um alemão, astrônomo, professor de meteorologia e geofísica e autor do livro A Origem dos Continentes e Oceanos. Tá? E o Pangeia, ou Pangeia, nessa palavra, é uma junção de duas, né? A palavra pan, do grego, né, que quer dizer o todo, o inteiro, e geia, terra, né? Significando, então, né, a união de todas as terras do globo. A teoria da deriva continental ela vai recorrer aí a um tempo geológico considerável, vai nos colocar que há 250 milhões de anos atrás, né, um período geológico permiano, nós tínhamos então todas as terras reunidas, formando o Pangeia. Há 200 milhões de anos, isso teria evoluído para uma separação em dois blocos, a Laurásia e a Gondwana. 135 milhões de anos atrás, no Jurássico, nós temos então a separação desses blocos. Chegamos então no período Cretáceo, 65 milhões de anos atrás, e temos aí uma configuração que vai chegando muito próxima do que é, né, a disposição dos continentes atuais, para enfim chegarmos aí, né, na Terra no atual momento. Nós temos então Pangeia. O Pangeia teria se dividido em dois blocos continentais, né, originando então a Laurásia e a Gondwana. A Laurásia, ela teria originado os continentes que nós temos aí no hemisfério norte do planeta. Gondwana teria originado os continentes situados mais ao sul. No caso da Laurásia, nós teríamos então origem, divisões que geraram a América do Norte, a Europa e também a Ásia. Como a Europa e a Ásia compõem uma mesma porção continental, então nós também podemos chamar de Eurásia. Enquanto que Gondwana teria dado origem a todas essas outras partes, né? Continente africano, América do Sul, Antártida, Austrália e também a Índia. No caso aqui, a gente está vendo que quem gerou o continente, o território indiano, que hoje está na Ásia, né, foi Gondwana. No entanto, Gondwana originou as terras do hemisfério sul e a Índia está localizada no norte. Né? Como teria se dado isso? Então, vou dar uma ênfase especial aqui. A Índia, aqui nessa parte do Pangeia, ela se desloca de Gondwana, se desloca no sentido viajando até se encontrar com a Ásia, no hemisfério norte, entrando ali, né, em colisão com esse continente e passa a ser parte dele então. Há pesquisadores que propõem que outros supercontinentes se formaram em diversas fases geológicas da Terra, no qual ocorrem aproximações, junções e depois rupturas e afastamento das partes. Tudo movimentado por forças internas da Terra que hoje sabemos. São as correntes de convecção que movimentam os magmas, que carregam, deslocam partes da crosta terrestre. Então teria existido Kenorland há aproximadamente 3 bilhões de anos atrás, também Colúmbia, né, ou Luna, há 2 bilhões de anos atrás. Um outro supercontinente teria sido Rodinia, há 1 bilhão de anos atrás. Pannotia, aproximadamente aí 550 milhões de anos, para então chegar no Pangeia, né, aproximadamente aí 300 milhões de anos atrás. Assim, não é consenso, né, a existência de todos esses supercontinentes do passado mais longínquo. Até porque é mais difícil fazer reconstituições de partes da crosta, né, que se formaram e juntaram, né, nesses tempos geológicos muito mais distantes.
Como são massas continentais muito mais antigas, muitas das evidências que ajudariam a provar a existência desses supercontinentes no passado, muitas delas não estariam mais preservadas, porque o nosso planeta ele possui forças internas, que constroem, destroem, alternam, reposicionam as partes da superfície terrestre, e portanto não é tão simples assim de comprovar a existência de todos eles. Mas como se trata de um grande ciclo, existem cenários, possíveis para o futuro. Já tem até nome, inclusive, para isso, né? Os pesquisadores aí da área analisam os dados do momento, as dinâmicas, os deslocamentos das placas, e propõem então a existência de um supercontinente para daqui a muito tempo e colocam cenários e nomes, como Novo Pangeia, Amásia, Pangeia Última ou Aurica, São nomes que já estão sendo antecipados para esse futuro cenário geológico. Então, um dos argumentos utilizados ali por Alfred Wegener, foi a morfologia dos continentes, a forma, a similaridade dos recortes litorâneos e a semelhança do encaixe entre as margens dos continentes, como se fosse ali um jogo de quebra-cabeças. E essa imagem aqui ela sugere como teria sido Pangeia com a posição dos atuais continentes. O recorte dos continentes ele não se dá assim perfeitamente, como a gente está vendo na imagem, mas isso não anula essa ideia do encaixe desses blocos continentais. Porque na dinâmica do deslocamento vão existir partes que afundaram, ou outras que estavam submersas, e outras que se elevam. Inclusive essa similaridade entre os recortes ela já tinha sido observada antes por Ortelius, por Francis Bacon. Eles já chamavam atenção, especialmente quando observavam mapas antigos e percebiam o recorte litorâneo ali, entre a África e a América do Sul, e percebiam e notavam ali um encaixe. Então, só para a gente analisar aqui nesse GIF, os continentes ali encaixados, reunidos, e de repente ali a dinâmica da separação sendo mostrada num ritmo bastante veloz para a gente se dar conta de como teria chegado à formação de hoje. Uma outra coisa que favorecia muito ali a evidência da teoria da deriva continental eram as informações geológicas e litológicas também, semelhanças geológicas que haviam, correspondências entre os tipos de rochas e as idades dessas mesmas rochas e até de depósitos minerais entre os continentes. Então essa continuidade das estruturas geológicas, mesmos tipos de rocha, datadas com a mesma idade, entre continentes ali, e dado as posições deles, também seria fácil fazer os ajustes e as reconstituições. Também é o alinhamento geográfico das cadeias montanhosas entre a América do Norte, a África e a Europa, entre a América do Sul e a África também, revelariam mesma idade, mesmo estilo de deformação e desgaste dessas regiões serranas ou de cadeias montanhosas, posicionadas em áreas que seriam complementares. Argumentos paleontológicos usados aí por Wegener é a presença de fósseis de mesma espécie em regiões hoje separadas por oceanos e que distam milhares de quilômetros. Essa imagem representa ali alguns deles, répteis como os sinognatos, os mesossauros, os listrossauros, também a planta Glossopteris, um fóssil também muito encontrado hoje, na Austrália, na Antártida, na Índia, na África, na América, vai nos mostrar ali que era possível fazer a reconstituição e o encaixe desses continentes dado a localização desses fósseis encontrados atualmente, tá? Então são evidências paleontológicas. E aqui nós temos duas imagens de fósseis do réptil Mesosaurus. A gente está vendo aqui com essa manchinha azul, no mapa.
mostrando que ele foi encontrado tanto na América do Sul quanto na África, e a impressão dele está aqui, né, muito marcada nas rochas. E também aqui imagens da planta Glossopteris, né? Também aí ficou muito bem marcada, né, em rochas, né, o fóssil dela, e ela foi encontrada ali numa variedade de continentes que estiveram unidos no passado. É uma planta de clima mais quente, né? Porém, como vocês estão vendo aqui nessa mancha verde, nessa imagem, ela foi encontrada até na Antártida. O fóssil dela foi identificado, inclusive, no continente aí congelado hoje, né? E o que ela está fazendo em um ambiente glacial, né? Se ela é de um clima quente? Aí que tá, né? O fóssil dela ficou conservado numa área mais quente, onde ela se formou, né? E onde ela se originou, e depois o continente, né, se arrastou, né, se movimentou para o sentido sul, e hoje ela foi encontrada ali. E isso é uma evidência também, né, de que o continente se deslocou. Primeiro ela foi formada num ambiente onde a Antártida existia, que era um clima mais tropical, e hoje a Antártida está localizada ali no polo sul do planeta. Não teria sido possível ter planta lá no tempo geológico atual, mas no passado isso foi possível. E o Wegener teria ainda utilizado argumentos da paleoclimatologia, né, que é a ciência que vai estudar os climas pretéritos, né, os climas do passado do planeta Terra. E aí ele reconheceu indícios de glaciação nos blocos que formavam Gondwana. Essas manchas em branco todas teriam sofrido ali uma glaciação no passado. E como é que se sabe disso? Como é que se reconstitui isso? A partir das ações que as geleiras deixam na paisagem, as marcas que as geleiras da glaciação deixam impressas nas paisagens. Nós temos, por exemplo, a formação de morenas, que seriam depósitos de rochas carregadas pelo gelo, né? E o gelo seria a única força, o único agente ali, né, geológico capaz de formar, de realizar esse tipo de formação. Também estrias glaciais, né, que são os riscos ou ranhuras em rochas, né, por arraste de sedimentos na base das geleiras em deslocamento, além de tilito, que é um tipo de rocha sedimentar formada em ambiente glacial apenas. Então, por exemplo, a, a geleira ela deixa marcas na paisagem como estrias, as estrias glaciais. Elas passam e as marcas ficam na paisagem. Geleiras de período glacial, assim, né, gigantescas, elas se expandem e chega um momento que elas se tornam até instáveis e se deslocam. E ao se deslocar, elas vão carregando sedimentos, vão formando as morenas, né? Imagina assim que a geleira, a força das geleiras, elas agem como uma pá de um trator, que vai empurrando um monte de rocha, né? E aí na base da geleira, ela entra em contato com a rocha e ela vai passando e vai arranhando a superfície, né? Imagina assim, um bloco de gelo forçando fragmentos de rocha em contato com o solo. À medida que a geleira vai passando, ela vai empurrando esses sedimentos e vai formando as estrias glaciares, né? Nós temos aqui essa imagem de estrias glaciais, né, num sítio geológico no Paraná. Temos também aqui a imagem de um tilito no deserto da Namíbia, né? A gente não acabou de dizer que é um tipo de rocha formado de ambiente glacial? O que ele estaria fazendo no deserto, né? Então, essa é uma evidência, né, de que no passado, né, os climas eram muito diferentes dos atuais. Além do mais, nós temos aí fósseis e sedimentos característicos de climas que seriam incompatíveis, né, com os das atuais regiões. Por exemplo, foi encontrado na Antártida fósseis de árvores, né, e é uma coisa que não seria possível imaginarmos um cenário desse, dado o fato de ser um continente, né, localizado ali na parte sul do planeta, né, completamente congelado, né. Isso nos mostra que a Antártida nem sempre, né, esteve posicionada no sul, mas esteve já numa área tropical, numa área de clima mais quente, pelo menos, né, a ponto de ter sido possível a formação
de florestas, né? Vamos voltar à defesa que o Wegener fez a reunir todos esses argumentos perante a comunidade científica da época. Os geólogos, geofísicos da época não estavam convencidos de que os continentes tinham se deslocado e aí formularam a pergunta de US$ 1 milhão. Como os continentes poderiam se deslocar, né? Como é possível isso? E aí o Wegener, ele acreditava em duas forças capazes de mover os continentes: o movimento de rotação da Terra e o movimento das marés, que são provocados ali pela força da atração gravitacional da Lua, do Sol. E o movimento de rotação da Terra teria, né, gera uma força centrífuga que proporcionaria o deslocamento dos continentes. A Terra gira, né, e os continentes então se moveriam aos pouquinhos, com a força dessa rotação. E a força dos oceanos, né, através das marés, também explicariam os deslocamentos desses grandes blocos, né? E todos se colocaram contra essa ideia, né, e defendiam que não teria condições dos oceanos assim empurrarem os continentes, ou mesmo eles se moverem com o movimento de rotação da Terra, né? E aí a teoria não foi aceita por conta disso, né? O Wegener ele não conhecia a estrutura interna da Terra, né, muito bem. Na época não se conhecia tão bem. É, não se conhecia, por exemplo, os mecanismos das placas tectônicas. Bom, foi necessário a passagem de um bom tempo, né, para que a teoria da deriva continental fosse aí, de fato considerada e aceita. Isso se deu com as novas descobertas através do estudo dos fundos do oceano, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, tecnologia militar era usada, né, para as guerras marinhas e para a detecção de submarinos inimigos, né, como forma de defesa. Então, equipamentos, né, tecnologia foi empregada nisso, só que depois elas evoluíram para a observação do relevo marinho, né, do fundo oceânico. Então, submersíveis, sondas, sonares, eles acabaram ajudando com o tempo a revelar ali novos aspectos até então não muito bem conhecidos. E aí chegou-se à percepção de que os fundos dos oceanos, né, o relevo do oceano, ele não era plano, mas apresentava assim, né, um aspecto bastante acidentado. E uma outra coisa também é que a litosfera ela está fragmentada em grandes placas que se movem, né? E aí as marcas dessa movimentação está exatamente nessas manchas em escuro que nós temos aqui. Aqui vocês estão vendo os continentes, né, com a cor mais clara, é o azul do oceano, uh, muitos riscos, né, mostrando ali, né, o aspecto do relevo, e também nós temos aí essas cadeias, nós chamamos de dorsais oceânicas. Uma delas está aqui no Atlântico, demarcando de onde teria se deslocado e se soltado, né, por exemplo, a América do Sul da África. As evidências finais, né, estavam, na real, no fundo do oceano, né? E passou-se a coletar rochas de várias dessas regiões do Oceano Atlântico, e se chegou então ao resultado da idade geocronológica dessa área toda. E o que se concluiu? Que rochas mais recentes, né, de idades mais recentes, por exemplo, de 9 milhões de anos, 10 milhões de anos, elas estariam muito próximas dessa linha em vermelho que vocês estão vendo na imagem acima, que é exatamente o ponto de divisão da dorsal da mesoceânica. A partir daí teria se dado a divisão dos continentes, da América, da África, por exemplo. Então, quanto mais próximo desse ponto, mais recentes eram as rochas. Quanto mais próxima dos continentes, maior seria a idade das rochas. Com isso, passou-se a entender que, à medida que esses continentes se deslocavam, o oceano se expandia e um novo fundo oceânico ia sendo criado, né? E essa imagem aqui na parte de baixo do slide também ajuda a entender exatamente isso. A idade das rochas por setores, né, sendo medida em milhões de anos. E aí nessa mancha vermelha, que é exatamente o ponto central da dorsal, dessa cadeia de montanhas no fundo do oceano,
as rochas variam entre 0 a 10 milhões de anos. Vai passando, vai espaçando, se distanciando dessa área até chegar próximo dos continentes. As cores aqui vão mudando e vão acusando idades mais antigas, né? Ocorre que por baixo da crosta oceânica e continental também, né, nós temos a astenosfera, de onde se forma ali, né, as correntes de convecção que vão carregar magma, que vai se deslocar com uma força capaz de aos pouquinhos empurrar partes da litosfera, né, partes dessa crosta, de modo a afastá-la pouco a pouco. E aí, à medida que o magma sobe para o fundo do oceano, também ele vai entrar em contato com a água, né, vai se solidificar, se tornar rocha e vai formar então uma cadeia de montanhas, que seria o magma endurecido se tornando rocha. E nesse GIF nós teríamos então uma movimentação para mostrar exatamente o que esse esquema tenta representar. Magma, né, saindo por essa ruptura, né, por essa fenda, pelo rift, e chegando então até o fundo oceânico e movimentando, né, tanto um lado quanto o outro, expandindo o fundo oceânico e o oceano, fazendo com que os continentes se distanciem. Então, para a gente encerrar aqui a nossa aula, duas questões. Vamos ver a primeira. Considere a teoria da deriva continental e julgue as sentenças a seguir. Vamos lá. A primeira fala, essa teoria trata da hipótese de que todos os continentes são derivados de um substrato magmático que emergiu através de fissuras ou falhas geológicas. Bom, a teoria não trata disso, né? A segunda diz que a existência de cadeias ou dorsais mesoceânicas e as calotas polares são duas evidências que apontam favoravelmente para a teoria da deriva continental. Vamos lá. As cadeias ou dorsais mesoceânicas, né, elas apontam para a teoria, mas as calotas polares não têm absolutamente nada a ver com isso. A terceira diz que é a teoria que afirma que todos os continentes formavam um supercontinente e que posteriormente se fragmentou, resultando nas disposições atuais das terras emersas do globo. É perfeito, né? A teoria da deriva fala exatamente disso. E a última diz o seguinte, a paleoclimatologia, campo do conhecimento que apoia a deriva continental, pode explicar a ocorrência de carvões em regiões como a Antártida e traços de antigas geleiras em regiões atualmente tropicais ou desérticas, auxiliando na compreensão do passado do planeta Terra. Exatamente, né? Inclusive o Wegener teria usado como um dos seus fortes argumentos, né, dados paleoclimáticos para mostrar, né, que o passado do planeta, né, o clima era completamente diferente do atual. Portanto, a alternativa correta, letra D, os itens 3 e 4 estariam corretos. A questão número 2 traz essa imagem, né, 3 momentos aqui da deriva dos continentes. E aí a pergunta diz o seguinte, né, que as bases da teoria da deriva continental de Alfred Wegener seguiram inúmeras evidências deixadas à superfície dos continentes ao longo do tempo geológico. Considerando as imagens ao lado e seus conhecimentos, indique um dos fatores básicos que teria influenciado o raciocínio de Wegener. A letra A, repartições internas atuais dos continentes no hemisfério norte. Teria sido uma evidência? Ou a letra B, continuidade dos sistemas fluviais entre a América e a África. A gente vai olhar ali uma certa continuidade ali de bacias hidrográficas, sistemas fluviais. No entanto, não foi isso que Wegener usou, né? Ele usou evidências ali da geologia, da continuidade das formações rochosas, enfim. Também não é essa. Letra C, semelhanças dos contornos das costas sul-americana e africana. Se nós olharmos na imagem da primeira, né, até a terceira, a gente vai ver exatamente a união, o desencaixe delas, né, e a separação. Então, com certeza, a alternativa correta, a letra C, ele observou a semelhança dos contornos desses continentes. Tá? A letra D está falando das ligações atuais entre os continentes do hemisfério sul, e a letra E, distribuição das águas constituindo um só oceano, também não teria a menor chance de ser essa alternativa. E aí chegamos ao final da aula.
Muito obrigado, pessoal, por chegarem até aqui comigo. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.